Hoje é o Dia Mundial do Elefante, então eu resolvi comemorar esse dia falando um pouco sobre o próprio elefante. Nesse vídeo você irá aprender mais sobre o elefante africano. O elefante africano de savana é o maior mamífero terrestre do mundo, podendo pesar mais de 3 toneladas e medir mais de 3 metros de altura na cernilha. São animais muito sociais e inteligentes. Vivem em manadas matriarcais. A fêmea que lidera o grupo e os machos do grupo só ficam machos jovens. Quando chegam na adolescência, para evitar brigas, procriação entre parentes, ele é expulso da manada. Então ele passa a viver sozinhos ou para evitar que ele seja morto por predadores, ele se junta em grupos com outros machos. A vida desses animais é muito longa. Na natureza, eles vivem 50, 60, até 70 anos. Já em cativeiro, quando em péssimas mãos, quando mal cuidados, não costuma passar dos 40 anos. São animais herbívoros. A dieta vai mudar de acordo com o indivíduo e a subespécie. Por exemplo, o elefante africano da floresta come folhas, frutas, plantas aquáticas e grama. E a importância dele é espalhar sementes. Já os elefantes africanos de savana comem mais folha e grama. Isso varia de acordo com o bioma. Os elefantes de savana são maiores do que os elefantes da floresta. Por quê? Porque ele vive na savana, é um lugar mais aberto com mais espaço. Ele não tem que se preocupar muito com os obstáculos, árvores, arbustos, essas coisas. Já o da floresta é menor, porque ele vive, né, em florestas tropicais. A gestação do elefante dura 22 meses, é quase um ano, né? Seria um ano e 10 meses, por aí. E aí nasce o filhote. O filhote já nasce pesado, pesando mais de 90 quilos. O elefante adulto não tem predadores, a não ser o homem. Mas os filhotes jovens e adolescentes podem ser predados por leões e hienas. Mas isso só acontece se o leão ou a hiena conseguir com sucesso distrair a mãe, né? Ele tem que afastar o filhote da mãe. Então eles têm que esperar o animal baixar a guarda, porque aí os filhotes, eles muitas vezes eles acabam não tendo muita noção do perigo e podem acabar se afastando da mãe, ou às vezes a manada toda tá distraída, bebendo água, aí vai lá o leão, a hiena e, e atacam. A taxa de mortalidade, né, dos filhotes é muito alta. Por quê? Por causa da seca dos, e dos predadores, né? Mas principalmente a seca, uma vez que leões e hienas não tem como prato principal os filhotes de elefante. Então, os filhotes, eles precisam do leite da mãe. E se tá na seca e a mãe não consegue encontrar água, ou ela não encontra água a tempo, ela não consegue produzir leite, porque ela não vai ter água dentro dela, água e comida. Então, o filhote vai ficando com fome também, e aí o filhote acaba morrendo. Os elefantes africanos, ao contrário dos seus primos, o elefante asiático, que eu vou falar sobre em outro vídeo, ele tem orelhas maiores e ele em si é maior. A coluna do elefante africano é mais é, é côncava, né? Que a gente chama. Tem uma depressão. Já do asiático é diferente.
E o elefante africano, tem duas pontinhas na tromba que eles chamam de lóbulos ou dedos. No elefante africano, os machos e as fêmeas têm presas. Já nos elefantes asiáticos, as fêmeas não têm presas. Elas podem até ter, mas são presas bem pequenas que são chamadas de tushes. Já o elefante asiático macho tem sim as presas. No elefante africano, além do tamanho, tem outras diferenças dos machos nas fêmeas. As fêmeas, ela tem a testa, a cabeça bem reta, assim, meio quadrada. E as presas tendem a ser menores, mas já foram registradas fêmeas, uma fêmea em especial, né, com as presas bem grandes. Já os machos, ele tem meio que uma protuberância na testa. Os machos tendem a sim ter presas bem grandes, né? As presas são muito importantes, porque os elefantes, eles têm uma dieta super variada. Então eles comem desde grama até um galho no desespero, né? Principalmente os elefantes do deserto, que eles precisam pegar galhos e raízes para obter água. Inclusive, eu falei agora elefante do deserto, mas não é uma subespécie. Tá, eu vou falar sobre isso depois. O elefante, ele precisa dar presas para arrancar as cascas de árvore e as raízes que fazem parte da dieta deles. Os machos usam as presas para lutarem, se defenderem. E os elefantes, eles, pelo incrível que não pareça, né? Porque você vê um animal grande desse, você pensa, nossa, como é que ele consegue nadar? Mas eles são ótimos nadadores, né? Porque eles dependem da água. Eles vivem em regiões muito quentes, então eles precisam de arranjar alguma maneira de se refrescar. Então as pernas são longas e tem almofadas. E o peso é bem distribuído pelo corpo, não é muito concentrado em uma parte só. Então isso ajuda ele a nadar. A tromba, inclusive, serve como um snorkel, né? Que é aquela coisa que os mergulhadores usam. Então ele nada, pode ficar com o corpo todo dentro da água, mas a tromba tem que ficar para fora para puxar ar. Mas ele consegue prender a respiração dentro da água também. E os filhotes já nascem sabendo nadar, mas aí eles têm que ir aperfeiçoando isso. A coloração vai variar do acinzentado ao, ao marrom. Na verdade, a cor original do elefante, né, é um cinza, preto, por aí. O marrom, se você vê um elefante marrom, é o seguinte: os elefantes, assim como porcos, búfalos, enfim, outros animais, eles tomam banhos de lama, de barro ou de poeira para se proteger do sol. Então, eles tomam banho de lama ou de barro, né? O barro é marrom e aí eles ficam com uma coloração bem amarronzada. O elefante africano vivia por vários lugares na África, mas atualmente ele ainda vive uma boa parte assim, né? Mas eles já tiveram mais elefantes. Antigamente tinham milhões e milhões, hoje restaram poucos mil, 415 mil, e a população tende a diminuir. Por quê? Por conta da caça. Hoje em dia eles vivem em países como África do Sul, Namíbia, Angola, Bacia do Congo, né, que eu acho que é mais para elefante da floresta, e, principalmente em Botsuana, no Zimbábue também, né, principalmente em Botsuana, que tem muitos
elefantes lá. Tanto que Botsuana foi declarada, né, a capital do elefante. É uma espécie ameaçada de extinção, como eu já disse. A IUCN classifica o elefante africano de savana como em perigo de extinção. Antigamente ele estava classificado como vulnerável. Hoje já está no naquele grau que você tem que ficar mais atento, né? Que é o em perigo. E o elefante africano de floresta está pior ainda. Ele foi classificado como em perigo crítico. Os elefantes africanos não tem tanto parentesco quanto com os mamutes, né? E os elefantes africanos têm as pessoas, né? Não só com o elefante africano, as pessoas tendem a pensar que os elefantes não têm pelos. E ele não tem tanto pelo quanto, sei lá, um leão, uma hiena, ou não vai muito longe, um búfalo tem. Mas ele tem sim, se você olhar bem na testa dele, nos olhos, né, que eles têm os cílios, e na ponta da cauda, ele tem pelo sim. Por que que ele não tem muito pelo? Por causa da região que ele vive. Se ele tivesse muito pelo, os lugares quentes que ele vive, ele ia morrer de calor. Porque ele ia ficar armazenando calor. É, os filhotes, a mãe, né, quando ela fica grávida, ela pare só um filhote. Mas tem casos, assim, super raros de elefantes gêmeos. Mas é muito difícil, geralmente é só um filhote, né? Ele vive em savanas, florestas tropicais, que é o caso do elefante da floresta, desertos, aí tem o elefante do deserto, que por mais que tenha algumas características físicas diferentes do elefante da savana e do da floresta, ele já foi classificado como uma subespécie de elefante africano, mas depois os exames de DNA revelaram que na verdade é só uma população diferente de elefantes africanos, né? E em cativeiro a dieta deles precisa ser bem variada. Então, em cativeiro eles costumam ter uma dieta muito variada. E cada elefante, né? As pessoas podem olhar e pensar, ah, um cortador de grama gigante. Mas na verdade os elefantes, assim como você e eu, têm as preferências. Ou seja, eles têm a comida favorita deles e as que eles não gostam muito, né? Então, um pode preferir comer casca de árvore, outro pode preferir comer folha. Aí em cativeiro a dieta muda bastante, né? Então, em cativeiro eles comem mais frutas, mais verduras, e se a dieta não for bem balanceada, ele não vai ficar muito saudável. Em cativeiro, em geral, você tem muito mais chances de encontrar a espécie de elefante africano de savana. Mas eu mesmo só sei de dois zoológicos que tem a outra espécie, que é o elefante africano de floresta. A diferença entre o elefante africano de floresta e o de savana, as diferenças físicas, no caso, né, tá no tamanho e na aparência, nas orelhas, nas presas. O elefante da floresta tem a orelha mais arredondada, e as presas do elefante da floresta crescem mais para baixo, são mais retas. Já o elefante da savana, as presas crescem mais para frente do que para baixo. Bom, esse foi o vídeo, né? Ou pelo menos a parte 1, porque o elefante é um animal cheio de curiosidades, né? Então, se vocês quiserem aí uma parte 2, comenta aí embaixo que enquanto eu falo eu lembro de mais coisas, eu esqueço por um tempo, depois eu lembro mais. Então deixa o like se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Um abraço galera, hoje dia 12 de agosto é o Dia Mundial do Elefante, uma data criada para
para conscientizar sobre a proteção dessa espécie que infelizmente muito ameaçada de extinção, e estudos revelam que se não começarem a tomar boas medidas para proteger essa espécie, em 20 anos ele pode ser extinto. Então é isso, valeu, falou, tchau.